Muito bem, eu vou tentar equilibrar o tempo aqui e eu peço a colaboração do Daniel Santana, do Jean, do Martiniano Cavalcante a respeito desse assunto que é polêmico. É normal, o Partido Comunista Chinês, ele pode financiar os sindicatos brasileiros? Eu vou começar com o Martiniano Cavalcante. Olha, Rafael, eu não vi na reportagem, de fato, a informação de que o Partido Comunista Chinês tivesse mandado dinheiro para as centrais. Não vi essa mensagem. Na mensagem que está na matéria, que eu não conheço, não li a matéria, o que se diz aí é que a central sindical chinesa teria feito um convênio com a central brasileira. Isso é absolutamente permitido. Absolutamente permitido. Acho, aliás, inclusive, que deveríamos ter mais ações de solidariedade. O que se conta aí no propósito dessa matéria, que eu efetivamente pouco conheço a fonte, é a tentativa de construir um elemento conspiratório entre essa relação da solidariedade, do convênio, do acerto, da transferência de recursos de apoio mútuos com o Partido Comunista Chinês, de uma central chinesa para as centrais brasileiras. Eu quero dizer aqui a vocês, eu falo desses assuntos não como quem vem aqui de bisbilhoteiro. Vivenciei isso muitos anos na minha vida. Fui militante sindical e na história do Brasil inteiro, uma das centrais que mais contribuiu com recursos para o movimento sindical brasileiro da década de 70, onde eu comecei a acompanhar isso até hoje, foi a FL-CIL, que é a central norte-americana. Absolutamente normal. E normalmente fez com ações, convênios de colaboração com organizações políticas que não são do campo popular, do campo de esquerda, devido à orientação política da FL-CIL norte-americana. Há um mar de ignorância no tratamento dessas informações, compreende? E há uma tentativa de construir fake news com o propósito de manipulação política em todo tipo de relação que se possa construir. Agora, não há a mesma, por exemplo, eu encerro aqui, com a subordinação desse governo às ordens do senhor Donald Trump para impedir, por exemplo, que o Brasil tivesse acesso à vacina Sputnik. Nós estamos pagando um preço muito caro por isso. Isso aqui é um prejuízo concreto para o nosso povo. Eu gostaria que nessa matéria houvesse também a indicação de outros prejuízos, pelo menos próximos, semelhante a esse, nesse tipo de ação de solidariedade. Gostaria de ver isso para fazer a ela a mesma crítica que faço a esse tipo de conduta do governo. Jean Lopes. Rafael, o que está acontecendo é algo muito grave, é de uma gravidade sem precedentes no Brasil. É o avanço da China comunista sobre entidades, partidos, congressistas, imóveis, né? Compra de empresas. A China está tomando conta do Brasil. Recentemente, no ano passado, o presidente chinês Xi Jinping falou para que qualquer um que quisesse ouvir que a intenção dele é transformar a China no maior país do mundo, mais poderoso, e avançar sobre o Ocidente. Essa é a pretensão chinesa. É óbvio que esses sindicatos, que nada mais são do que braços políticos do PT, são entidades de movimentos políticos, não são... A preocupação deles com os empregados que eles representam é bem menor, porque eles fazem política claramente, né? E é muito óbvio que esse dinheiro não está sendo usado para combate à Covid nada. Isso é apenas uma especulação, uma desculpa do partido chinês, lá dos comunistas da China, para se fazerem de bondosos, de pessoas que estão de caridosos. Nada. Esse dinheiro, tá? A matéria é bem clara em relação a isso. Esse dinheiro usado, o dinheiro que veio da China comunista, os sindicatos estão usando para fazer campanha contra pautas que eles não querem que passem no Congresso Nacional. Inclusive campanhas na grande mídia, que a gente sabe que é muito caro. Então, a intromissão de uma nação estrangeira dentro da política nacional, dentro
da soberania nacional. E isso é crime, está na Constituição brasileira. Aliás, está na Constituição brasileira que qualquer partido brasileiro, seja de direita, de esquerda, de centro, do que for, se tiver dinheiro, aporte de entidades ou de nações estrangeiras, ou for ligados a movimentos estrangeiros, como por exemplo o PT é ligado com as Farc, esse partido tem que ser cassado. Então o que está acontecendo é gravíssimo. A China está fazendo um lobby no Congresso Nacional, né? A gente viu a queda do ministro das Relações Exteriores, tem muito a ver com isso, porque ele era contra, deve continuar sendo, contra a implementação do 5G chinês, né? E o que aconteceu? O Congresso, através de um lobby vindo da China, derrubou o ministro, que era um entrave para as pretensões chinesas. A verdade é essa. Só para terminar a minha fala, Rafael, quero dizer o seguinte: a China hoje, ela detém o poder sobre muita gente aqui no Brasil. Ela está tomando conta do Brasil, está interferindo diretamente na soberania nacional. E isso é gravíssimo. Nós, brasileiros, devemos nos proteger dessa intromissão estrangeira. E só para informar também a você, querido telespectador, querido ouvinte, na China não existe empresa particular. Tudo que tem na China pertence ao Partido Comunista Chinês, inclusive os sindicatos. Lá ninguém é dono de nada, a não ser o Partido Comunista. Daniel Santana, sua opinião sobre esse tema? Rafael, eu vejo que a gente tem que observar a legalidade. O Jean cita a Constituição, e a gente tem uma Constituição para ser respeitada, por mais que isso seja o básico, a gente tem que falar isso hoje em dia, na atual situação. Mas acredito que entidade sindical, acredito que a luta sindical ela é uma luta importante, feita com responsabilidade, obviamente, feita dentro da lisura do processo, mas ela é extremamente fundamental, é um dos pilares da nossa sociedade. E eu não vejo com bons olhos essa interferência. E eu vou falar interferência sem o conhecimento profundo de causa, porque eu acredito que a gente também não pode colocar todos os processos dentro da mesma análise. A gente não pode generalizar que todos esses processos foram feitos da mesma maneira. Mas acredito sim que que isso deve ser olhado com cuidado. O Jean falou que isso está no Congresso, né, Jean? Que está sendo observado pelos deputados, e eu espero que seja realmente fiscalizado no rigor da lei e que os deputados possam sim acompanhar esse caso. Só para informar, o que o Daniel citou aí, tem um deputado que já preocupado com essa intromissão de uma nação estrangeira, sobretudo uma nação comunista em território nacional, já está tentando passar uma emenda, uma lei que proíbe, né, dinheiro de estrangeiro entrando para sindicatos brasileiros, porque a gente sabe que os sindicatos deixaram há muito tempo de fazer o papel que a eles são destinados para serem braços de partidos políticos. É isso que acontece no Brasil de forma sistemática. Não estou me referindo a pequenos sindicatos, não. Falando nos grandes sindicatos, como CUT, Força Sindical e tantas outras. Só uma questão aqui. Obviamente, eu já falei da importância dos sindicatos, para mim, como pilares da sociedade, da organização do trabalhador, e disso ser feito com lisura e dentro da lei. A gente tem que observar também, o Jean disse, olha, é preocupante a interferência, principalmente comunista. A gente tem que observar, e por mais que exista essa polaridade, essa questão do comunismo, né, dois lados brigando entre si, a gente tem que observar que a China é um partido comunista, que nesse momento comanda a China, né, é um PCC, isso está na nomenclatura do partido. Agora, ajuda... faz parte do comércio mundial. O Brasil tem negociações importantes com a China, é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Então, a gente também não pode demonizar o Partido Comunista ou demonizar a China, como querem fazer muitas vezes por retóricas, porque a gente tem que lembrar que se hoje o Brasil consegue exportar grande parte da sua agricultura, da sua carne, é justamente por negócios com o governo chinês. Daniel, isso é fundamental para o país. Isso é um discurso vazio, é uma forma de falar, não, a gente tem que se submeter à China, deixar a China mandar na gente, porque ela compra o nosso frango.
Que é isso? A Argentina é um dos maiores. A Argentina é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Nem por isso o presidente da China pode intrometer no governo nacional, pode fazer lobby no Congresso Nacional, pode financiar braços de partidos políticos. Quem te garante que os Estados Unidos não faz lobby no Congresso Nacional? Ou não faz, Jean? Pelo menos não é noticiado. E eu vou te falar uma coisa. Se o senhor não sabe, hoje os Estados Unidos é comandado por um partido comunista também. Porque os Estados Unidos é comandado pelos comunistas. Exatamente. Hoje o governo, os democratas norte-americanos, é um partido comunista, é um partido da extrema esquerda. Só que leva esse nomezinho bonitinho, né? Um nome delicadinho chamado democratas, as pessoas não sabem. Hoje um dos partidos mais fortes do comunismo mundial é exatamente o Partido Democrata dos Estados Unidos. Deixa eu passar para o Martiniano Cavalcante, que está levantando o dedinho ali educadamente. Martiniano, vamos arrematar o assunto com seu comentário. Bom, vou arrematar rapidamente. São absurdos e o culto à ignorância, a tentativa de mentir. Essa última, o Partido Democrata é o principal partido comunista do mundo. Eu não falei principal, falei que é um dos. Um dos principais, nem na Idade Média. Nem na Idade Média, viu? Está antes da Idade Média. Mas eu quero ler um pedacinho aqui de uma carta do ex-presidente Jimmy Carter para o ex-presidente que saiu, agora o Trump. Você tem medo de que a China... Jimmy Carter escreveu para ele o seguinte: você tem medo de que a China nos supere. E eu concordo com você. Mas você sabe por que a China nos superará? Eu normalizei as relações diplomáticas com Pequim em 79. Desde essa data, você sabe quantas vezes a China entrou em guerra com alguém? Nenhuma vez, enquanto nós estamos constantemente em guerra. Os Estados Unidos é a nação mais guerreira da história do mundo, pois querem impor aos outros estados que respondam ao nosso governo e aos valores norte-americanos em todo o Ocidente e controlar as empresas que dispõem de recursos energéticos em outros países. E essa carta prossegue. Pergunta, por exemplo, quantos quilômetros de ferrovia de alta velocidade nós temos em nosso país? Nós desperdiçamos 3 trilhões em despesas militares para submeter países que procuram sair de nossa hegemonia. A China não desperdiçou nenhum centavo em guerra, e é por isso que nos ultrapassará em quase todas as áreas. Aqui há uma coisa, eu encerro. Não é ilegal cooperação, mas pode haver cooperação ilegal. Eu não conheço o convênio, vou repetir. Agora, 300 mil reais como elemento de conspiração para as centrais brasileiras. Nem sei exatamente qual é a central, nem todas as centrais são ligadas ao PT, uma mentira atrás da outra. Ademais, encerro aqui, uma pauta completamente residual diante do tamanho dos problemas, da complexidade das questões que nós temos no país. É o tipo de tentar construir fake news, instigando e manipulando a consciência das pessoas, sobretudo das mais pobres, sobretudo das mais incautas. Portanto, contra isso não há outra coisa, é tentar colocar a verdade. E que as pessoas conheçam o país, a verdade, as relações internacionais, para não cair em estupidez tamanha como essa, chamar o Partido Democrata o partido comunista do mundo, um dos mais importantes. Aliás, ao contrário, a gestão do Obama, que terminou, foi a última do Partido Democrata, foi uma das mais guerreiras, das mais intervencionistas em favor das empresas capitalistas norte-americanas. É bom lembrar que derrubaram o governo no Iraque, na Líbia, incidem no Oriente Médio, aqui na América Latina, por conta de petróleo, de interesses comerciais, de suas empresas capitalistas. Está brigando com a China para defender interesses legitimamente, suas empresas capitalistas. Nada de socialismo nisso. São os fantasmas, né? Aí. Ok. 30 segundos, Jean, a gente precisa mudar de assunto. Não, o Martiniano falou muito em mentira. Então eu vou dizer para ele que no ano passado a China invadiu Taiwan. Ela não faz guerra, ela invade sem pedir licença. Ela toma conta sem pedir licença. E não é só Taiwan, não. São várias pequenas nações ali no entorno da China que ela dominou, tomou conta sem pedir licença. Teve 2 guerras com o Japão. A China, quando houve a Revolução Comunista na China, foram mortos mais de 67 milhões de pessoas. Isso o Martiniano, que é o dono da verdade, não conta.
Ele não conta que o Jimmy Carter foi um presidente democrata. O democrata é a esquerda, a extrema esquerda norte-americana. Né? Isso ele não conta que a China só não pode guerrear hoje com os Estados Unidos, porque em volta dela ela está cercada pela Austrália, pelos próprios Estados Unidos, pelo Japão e pela Índia, que ela já tentou tomar muitas vezes. Então esses países tomaram conta dos oceanos em volta ali da China, para que a China não pudesse sair com a sua frota de navios para invadir nações. A verdade é essa. Mas o dono da verdade, que é o Martiniano, não fala aquilo que realmente está acontecendo. Deixa eu virar a página, eu peço a compreensão. Martiniano, se for 30 segundos, eu te interrompo. 30 segundos para fechar como eu interrompi o Jean. Não, eu quero dizer o seguinte, eu não tenho nenhum problema em debater os mortos do maoísmo, os mortos do stalinismo. Eu sempre fui contra isso, sempre combati isso. Mas eu não tenho nenhum problema em falar do passado com os mortos em Hiroshima e Nagasaki. Estou falando aqui de uma carta de um presidente dos Estados Unidos para outro presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, nós não temos base, eu não estou só falando da verdade, não. Estou falando da expressão oficial de autoridades norte-americanas. Desde 1979, nenhuma guerra chinesa, um presidente dizendo, e nós fizemos muito, eu sou o dono da verdade, a história tem referência. Agora tem gente que é medieval. Ok.